Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o coordenador do controle de vetores da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Santos, o médico veterinário Marcelo Brena do Amaral, e o professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, o colega jornalista Fernando de Maria. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: economia de Praia Grande avança e já é a quarta da região. Na Folha de São Paulo, governo recua e airbag será obrigatório em carros. No Estadão, governo recua e mantém prazo para ABS e airbag. No site do Boc News, inflação é o principal inibidor do consumo em dezembro de 2013. No G1 Santos e região, jovem cai em bueiro e liga para amigos pedindo resgate. No portal da UOL, orçamento de 2014 é aprovado com salário mínimo de R$ 724. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E dados recentes divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde revelam que houve um crescimento dos casos de dengue no litoral, na nossa região metropolitana da Baixada Santista. E até o dia 15 de novembro último, mais de 36 mil casos foram registrados no litoral. Desse total, cerca de 10 mil na cidade de Santos, até 15 de novembro deste ano. No ano passado, apenas para efeito de comparação, Santos registrou cerca de 500 casos, 500 ocorrências da doença. Diante desses dados, fica claro que esta é uma situação preocupante, uma situação que chega até a ser grave diante dos números apresentados a respeito da doença. Isto faz com que as autoridades de saúde tenham que tomar providências imediatas. Inclusive, a população deve colaborar, deve contribuir no sentido de se preservar, de se proteger da doença, da dengue, sobretudo da dengue hemorrágica, que leva à morte. No programa de hoje, nós vamos debater muito a questão da dengue e vamos saber quais as ações e iniciativas vêm sendo desenvolvidas pelo setor responsável pelo combate à dengue, pelo enfrentamento à dengue na Prefeitura Municipal de Santos. E, para tanto, o responsável por esse setor é o nosso convidado de hoje, o médico Marcelo Brena do Amaral. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais de relevante interesse público, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. Previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura varia entre 17 e 27 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e apenas as pistas sul da Imigrantes seguem para o litoral. A sul da Anchieta está fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o médico veterinário Marcelo Brena do Amaral, que vai falar sobre dengue. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida.
Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Esporte, Baixada Esporte, Esporte por Esporte, Meninos da Vila. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 18 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o coordenador do controle de vetores da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santos, o médico Marcelo Brena do Amaral, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Doutor Brena, o senhor é considerado um dos maiores especialistas em dengue, especialmente aqui na nossa região, há mais de 15 anos, responde pela coordenação do controle de vetores da Prefeitura de Santos. E agora, recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou os números, imagino, preocupantes, porque temos aí cerca de mais de 36 mil casos de dengue no litoral neste ano de 2013 até o dia 15 de novembro. Né? Ao passo que no ano passado a região registrou pouco mais de 1.500 casos apenas diante dos números de hoje. E no caso de Santos, Santos lidera esse ranking com quase 10 mil casos, quando no ano passado tivemos apenas 500. Pergunto ao senhor, como é que o senhor avalia esses números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde? São preocupantes? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia, Chico. Esses dados realmente são preocupantes. Nós estávamos conversando aqui anteriormente, grande parte a questão desse grande salto se deu pela introdução de um sorotipo novo, né? Nós temos 4 sorotipos de dengue, 4 sorotipos que são responsáveis pelas ocorrências da doença, e a introdução do sorotipo 4 o ano passado certamente contribuiu para esse salto, para esse avanço, uma vez que toda a população estaria suscetível à ocorrência desse novo vírus. Esse salto se deu de maneira expressiva aqui na nossa região e em outras regiões que também são bastante vulneráveis, né? Outras regiões do estado que também são bastante vulneráveis a essa questão, e muito por questão climática, inclusive, né? A região noroeste do estado, estávamos essa semana conversando com a equipe técnica do CEVEC, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, e eles colocam exatamente a questão de vulnerabilidade regional, região noroeste do estado, a região metropolitana de Campinas e a região metropolitana da Baixada Santista são as regiões de maior vulnerabilidade, pelas características socioeconômicas, geográficas, pela movimentação da população, né, entre as cidades dessa região. A conurbanidade, no nosso caso, é muito importante. Nós não temos limites, divisas entre os municípios. Isso certamente também dificulta a questão do controle do vetor, uma vez que nós temos as limitações físicas, né,
entre os municípios, administrativamente falando, mas o mosquito não tem fronteira. O mosquito ele voa de um lado para o outro. Se o município tem como divisa uma rua, né, de um município para o outro, isso não faz a menor diferença para o mosquito, por exemplo, né? Que é o nosso caso, exatamente. Fora a questão, a interligação econômica, você fala, a gente tem uma divisa física, por exemplo, entre Santos e Guarujá, né, que é o canal do estuário. Porém, esse canal tem em suas duas margens o porto e esse trânsito entre pessoas, movimentação de materiais que podem transportar e albergar as formas imaturas do mosquito. Isso certamente contribui, né, para essa expansão da doença. Muito bem. Professor Fernando de Maria, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Marcelo, bom dia, telespectadores, Paulo. Realmente é uma preocupação aí que a gente tem, mais de 30 mil casos no estado de São Paulo, né? Mais de 36 mil casos até agora, né? Doutor, uma dúvida, esse ano a gente teve um pico considerável de casos que a gente estava conversando com a introdução do tipo 4, né? Então, teoricamente, cada pessoa pode pegar pelo menos 4 vezes. Exatamente. Né? Porque a pessoa fala, pô, mas eu peguei dengue novamente, né? Porque são tipologias diferentes. Exatamente. Hoje aqui na cidade, quais são as características hoje dos vetores? Temos todos os vetores hoje, 1, 2, 3 e 4, hoje circulando, infelizmente, aqui na região? Então, nós já tivemos a circulação dos 4 sorotipos, em alguns momentos, inclusive, concomitantemente com 3 deles. 1, 2 e 3, na epidemia de 2002, nós tivemos circulação concomitante dos sorotipos 1, 2 e 3. O sorotipo 3 já não circula aqui na região há aproximadamente 4, 5 anos. Né? O sorotipo 4 foi introduzido o ano passado. Em 2010, ele retornou após quase 30 anos sem circular no país inteiro. Ele foi reintroduzido pela região norte, né, em Roraima, e depois foi descendo e rapidamente se espalhou. Ainda em 2011, no primeiro semestre de 2011, ele já estava instalado no estado de São Paulo, já tinha circulação desse sorotipo no estado de São Paulo. E aí o ano passado ele já circulou aqui a partir do primeiro semestre na Baixada Santista, já aumentando, elevando os números. Como o Chico bem disse, nós tivemos cerca de 500 casos, um pouco mais de 500 casos o ano passado, mas já havia sido um aumento expressivo em relação a 2011, também já por conta dessa introdução desse sorotipo 4. Historicamente, o que se verifica, né, que onde esse sorotipo 4 ele é introduzido, parece que ele demora um pouco mais, como a gente diria popularmente, pega no tranco, né? Ele demora um pouco mais para criar a mesma situação de transmissão do que os outros provocam num espaço mais curto de tempo. O sorotipo 2, por exemplo, quando foi introduzido em Santos em 98, já de cara já provocou uma epidemia de proporções expressivas. Foram cerca de 3.500 casos naquele ano, né? Já aumentando muito o que tinha acontecido na primeira transmissão no ano anterior. Então, a possibilidade, como você perguntou, das pessoas terem realmente 4 vezes dengue, uma por cada um dos sorotipos. Este ano agora, 2013, mais de 90% dos casos onde houve isolamento viral, o sorotipo identificado foi o sorotipo 4 e numa pequena proporção o sorotipo 1. Agora, a gente percebe a circulação, hoje eu acho que é um fator preponderante para essa explosão de dengue, para essa expansão da dengue no país, e aí eu me permito colocar isso como uma questão do país inteiro, não uma questão exclusivamente nossa. A velocidade com que essa transmissão ou que essa circulação viral ela ocorre é por conta da facilidade de deslocamento das pessoas. Hoje, diferentemente de 20, 30 anos atrás, essa expansão ela se dava num ritmo diferente, né? Como eu disse, o sorotipo 4 ele havia circulado, foi o primeiro sorotipo a ser identificado por métodos laboratoriais. A primeira epidemia em 82, verão de 81 para 82, foi isolado esse sorotipo 4. Depois ele passou quase 30 anos sem circular,
né? Ele não se espalhou, não saiu da região norte, que foi o local onde ele foi identificado, e não circulou, não foi capaz de circular, se expandir pelo país. Desta feita, né, em apenas um ano, ele já estava da região norte e já estava na região sudeste, né, em menos de um ano. E hoje, em algumas regiões, na maior parte das regiões do Brasil, existe uma predominância deste sorotipo. Existe alguma preocupação, por exemplo, uma região, Triângulo Mineiro, que este ano foi atingido por grande epidemia também, grande quantidade de casos, eles não tiveram ainda identificação do sorotipo 4. Eles tiveram uma transmissão por outro dos 3 sorotipos. Então, é um problema que preocupa muito, certamente, a nossa região, claro. Não só pelos números de casos, mas também porque você colocar que nós tivemos aí quase 10 mil casos esse ano, 30 mil casos na região, ainda existe uma parcela expressiva da população que pode ser afetada por esse sorotipo. Então, Marcelo, um instantinho, Fernando. A Secretaria de Estado da Saúde revela que desse total de casos no litoral, 7 pessoas morreram. 3 em Guarujá, 3 em São Vicente e 1 em Caraguatatuba. E no litoral sul, quer dizer, em todo o nosso litoral, 3 cidades já estão em estado de alerta: Guarujá, São Vicente e Peruíbe, né? Conforme revela a Secretaria de Estado da Saúde. Muito bem, estamos a um passo de um novo ciclo de epidemia, Marcelo? Olha, é possível que sim, Chico. Essa possibilidade não pode ser ignorada e não pode ser descartada em hipótese alguma. Como eu disse, nós temos uma população suscetível a este sorotipo. E nós somos vulneráveis, evidentemente, pelos fatores já enumerados anteriormente, suscetíveis à reintrodução de outro sorotipo. Quer dizer, não é possível, a gente não consegue fazer com que esta introdução, que essa circulação viral, ela seja bloqueada. É impossível você bloquear, né, o trânsito das pessoas, né? E o trânsito de mercadorias, de carga, quer dizer, isso é fundamental. Principalmente aqui, né? Exatamente. Né? A nossa cidade, ela se torna ainda mais vulnerável, a nossa região, né, na verdade, se torna mais vulnerável pela questão do porto, né? A questão tanto com relação ao perfil turístico da região, quanto principalmente a questão do trânsito de mercadorias. E aí, neste aspecto, eu acho que vale a pena a gente destacar a parceria que a Prefeitura tem com o CODESP, com a Autoridade Portuária. Nós estamos fazendo monitoramento desde o ano passado da presença do vetor através daquelas armadilhas de detecção do mosquito, que permite a gente ter em tempo real, né, identificação dos locais onde ele está presente com maior intensidade. E este ano nós instalamos mais 21 armadilhas na faixa portuária, para fazer esse monitoramento conjuntamente com a CODESP no porto. Então, a nossa equipe da Prefeitura faz o monitoramento junto com as demais 428 que tem na área urbana do município. E assim que nós temos o resultado da semana, a gente retransmite para o setor responsável da CODESP, para que as medidas também possam ser adotadas no âmbito da faixa portuária. É verdade. Fernando, inclusive o BocNews, que o Fernando é diretor do BocNews, traz que 459 armadilhas contra os mosquitos estão espalhadas por todos os bairros de Santos, inclusive, como disse o doutor Breno, na área portuária. Exatamente. E são duas questões interessantes. Por exemplo, dentro desse monitoramento que está sendo feito, já existem alguns pontos que o sinal amarelo, né, deve ter, obviamente, um grau aí de risco, que vocês já estão chamando a atenção, isso é um fato. E o outro fato, doutor, é no aspecto, assim, a gente vive numa região metropolitana. Por mais que as ações da Prefeitura de Santos sejam realizadas, né, por parte da Secretaria de Saúde, também há um trabalho também integrado e contínuo, né, porque às vezes mudam administrações e isso acaba, de certa forma, muitas vezes,
ocorrendo ruídos na comunicação. Como o senhor já está aí há mais de 15 anos à frente disso, então o senhor já passou por várias etapas e várias administrações, não só locais, mas também das outras localidades. Isso atrapalha um pouco esse trabalho integrado ou não? Há um trabalho integrado entre as cidades da Baixada Santista no tocante de ações práticas para combate à doença? Existe a integração através de um organismo do Estado, né, que é a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, que faz essa coordenação de forma regional. Né? A regional aqui da Baixada Santista e Vale do Ribeira é sediada no município de São Vicente e a coordenação, a integração, né, como poderíamos colocar, é feita através dessa instituição. É evidente que a mudança de gestão, questão muitas vezes de dificuldades financeiras que este ou aquele local possam ter, afetam sim a continuidade de ações. Né? A gente vê um problema que me parece está sendo resolvido em todos os municípios, a questão de descontinuidade de equipes. Né? Existe uma necessidade de equipes mínimas para que se realize um trabalho constante, né, de monitoramento e controle deste vetor. E é evidente que em alguns momentos houve até interrupção de trabalho em algumas localidades. Né? Mas isso me parece que está sendo sanado de maneira geral por todos os municípios. Inclusive os municípios menores, até alguns anos atrás, por não vivenciar a questão epidêmica, esses municípios tendem a se infestar, né, mais tardiamente e muito mais por pressão, né, dos maiores que estão ao lado, tendem, em função disso, a correr atrás do prejuízo, quer dizer, se organizar para conseguir fazer frente. Então, eu enxergo que, de maneira geral, os municípios estão se estruturando de forma permanente. Agora, sim, eu não posso, obviamente, intervir ou discutir como que cada município vai se organizar. Mas essa discussão ela é feita regionalmente, né? Até pelo fato de que não há limite para o mosquito. Exatamente. Né? O mosquito circula em toda a região. Exatamente. Então, nesse sentido, doutor Brena, o senhor conta com equipe suficiente? Qual é a equipe que o senhor conta para o enfrentamento da dengue, enfim? Quantas equipes tem em Santos? Hoje nós temos 110 auxiliares de controle de vetor, que é o nome que a gente usa aqui, mas são os agentes de endemias ou agentes de dengue. Aqueles que visitam as casas das pessoas, então, que, né, aliás, devem ser recebidos. A população deve receber os agentes da dengue, que normalmente estão uniformizados, identificados, sim. Então, nós temos 110 agentes e hoje nós estamos com 14 que são os chefes de equipe, né, são os encarregados. E nós, recentemente, concluímos um processo seletivo, né, para ampliar esse quadro, né, para poder justamente fazer frente a todas as ações necessárias. Nós temos o município ele é devidamente setorizado, dividido em áreas e setores onde as equipes são alocadas, né? Temos uma equipe específica para fazer o monitoramento das armadilhas e essas armadilhas nos dão resultados semanais. E aí eu me remeto à sua primeira pergunta, Fernando. Nós temos sim, na verdade essa identificação ela é muito dinâmica, né? Como nós fazemos esse monitoramento, para nós ele é muito relevante, porque nos permite tomar decisões e mudar o curso, mudar a rota, né? De acordo com o dado que a gente tem por semana. É óbvio que o que é esperado é que, ao detectar uma situação de maior risco, né, a área, o sinal, na verdade, não é nem amarelo, ele é o vermelho mesmo, né? Quando nós detectamos áreas que estão com uma situação de infestação um pouco maior, a gente direciona as ações e a intervenção, para nós, o esperado é que ela gere um resultado na semana seguinte com diminuição de infestação. São os mutirões. Os mutirões. Então, são os mutirões que são feitos e mesmo dentro dessa setorização que nós temos no município,
as equipes locais elas vão para o primeiro alerta. Então as armadilhas elas vão, ela tem uma graduação por coloração mesmo, né? Verde quando não captura nada, amarelo quando captura um, laranja quando captura um. Eu estou falando no masculino, mas é sempre feminino, é sempre a fêmea do mosquito que nos interessa, né? Laranja quando captura duas e vermelho quando captura 3 ou mais. Então a gente já direciona localmente. Se a gente tem uma concentração em um determinado local, a gente já direciona o mutirão, como nós vamos inclusive fazer essa semana, na sexta-feira. Já tem um mutirão programado para o bairro da Vila Matias, em função dessa coloração, né, em função dessa concentração de algumas armadilhas com maior índice de Então hoje a Vila Matias é o bairro mais afetado, mais atingido. Essa semana a gente pode dizer. E, além disso, nós procuramos também, no contato com a vigilância epidemiológica, nós temos uma relação muito estreita com a vigilância epidemiológica do município, e não pode ser diferente, claro. Para estar atentos aonde os casos, ainda que suspeitos, né, mesmo que não haja confirmação laboratorial, o caso aparecendo um caso suspeito, a gente vai no endereço e no entorno desse endereço onde reside essa pessoa, ou eventualmente quando é local de trabalho, e já faz o bloqueio no entorno. Assim que a gente recebe a informação, no dia seguinte, no máximo, a gente está com a equipe já fazendo o bloqueio. Quer dizer, a intervenção ela tem que ser oportuna ou o mais oportuna possível, para que a gente possa, de fato, fazer frente à infestação do mosquito. Muito bem. Então, Marcelo, eu peço a licença. Fernando, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu, com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 18 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o coordenador do controle de vetores da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santos, o médico Marcelo Brena do Amaral, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. E agora temos pergunta de telespectador, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Chico, é da Cristina da Aparecida, ela é moradora desse bairro daqui de Santos. Ela nos enviou a pergunta através do e-mail je@enfocecom.com.br, onde você de casa também pode participar e interagir aqui com o programa. A pergunta é a seguinte: como a pessoa pode se proteger da picada do Aedes aegypti? Com repelentes e em casa, inseticidas? Bom, vamos lá.
As preocupações da população. A preocupação, não, e é legítima e pertinente a preocupação. Pulseirinha, citrone. Veja, a gente, na verdade, tem um certo pudor em falar sobre isso, porque quando a gente fala que... A gente não pode dizer, a pessoa não pode usar repelente. Né? Primeiro porque as pessoas têm o direito de tentar se proteger da melhor maneira possível. Mas o problema da gente falar de repelentes, e aí, sejam na forma de pulseirinha ou de vela, de citronela, ou os repelentes que se passam no corpo, enfim, qualquer tipo, vão ser mais ou menos efetivos, né? De acordo com o ambiente onde a pessoa está. Né? A gente tem que sempre tomar cuidado que os repelentes que se passam no corpo, algumas pessoas, principalmente crianças e idosos, têm que tomar cuidado por questões de intoxicação alérgica, são produtos químicos, então as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Mas o que me preocupa na questão dos repelentes é querer trocar a ação que se tem que fazer efetivamente de controle de mosquito, que é prevenir, né, a presença deles, não tendo os locais onde ele possa se criar, né? E deixar que eles se criem livremente e aí querer se proteger com repelente. Né? Então, acho que a gente tem que tomar o cuidado de não querer trocar, né, a medida que de fato possa ser efetiva por um paliativo. Né? E por melhor que seja o repelente, né, todos os repelentes, todos eles vão ter indicações e contraindicações. Né? Então, esses repelentes que se colocam no ambiente, eles têm uma ação limitada, porque eles vão agir muito próximo da onde ele está. Então, quanto maior for esse ambiente, menor vai ser a capacidade de proteção. Claro. E, óbvio, o repelente, ele não protege 100%. A pessoa pode viver de repelente e falar assim, mas eu peguei dengue do mesmo jeito. Vai pegar, porque o repelente, se a gente parar para observar as propagandas do repelente, né, eles sempre colocam rapidamente aquela figurinha do braço dentro de uma caixa cheia de mosquito, né, com repelente, sem o repelente os mosquitos estão todos pousados, e com o repelente aí tem um mosquito, 2 mosquitos pousados. É isso que você tem que ter atenção. Como todo produto químico, a ação dele não é efetiva 100%. Né? Existem alguns mosquitos que vão conseguir picar mesmo que a pessoa esteja com repelente. Dentro dessas curiosidades, doutor, eu acho que é importante esclarecer até para o telespectador o que são os mitos e o que são verdades em relação à dengue. Porque há a indústria, aí a publicidade é muito forte em relação a isso, né? E às vezes aí tem a coisa borra de café, aí tem, enfim, tem uma série de questões que... a firma só ataca no fim de tarde, essas coisas, né? Enfim, tem nas pernas ou nos pés, preferencialmente, que ela voa abaixo. Quais são os mitos e verdades, né? Porque há muita desinformação, às vezes, por questões peculiares e mínimas. Né? Existem algumas características, né, que são bastante próprias, né, da espécie, né, do Aedes aegypti, que é a espécie que transmite a dengue. De fato, isso está lá nos compêndios de biologia desse vetor. Ela tem hábitos diurnos, né? Então ela pica preferencialmente, aí o segredo dessa questão é o preferencialmente durante o dia. A maior atividade dos mosquitos, e aí não é só o caso do Aedes aegypti, é principalmente nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia. Então, começo da manhã e fim da tarde. E aí você tem alguns mosquitos que têm hábitos noturnos que começam a sua atividade quando o Aedes aegypti está encerrando a dele, né? Então, há uma troca de turno aí. Então, isso é verdadeiro. Mas isso não impede, né, que essa fêmea possa picar, inclusive à noite. Principalmente porque em ambientes fechados você reproduz a luminosidade do dia, às vezes com muita propriedade. Né? No estúdio aqui a gente vê que a iluminação é bastante forte, então isso não inibiria a presença do vetor. Um mito que também ocorre é dizer que um ambiente climatizado não pode ter a presença do vetor, que ela morre de medo de frio e de ar-condicionado e, portanto, ela não picaria ninguém num ambiente desse. Isso também não é totalmente verdade. Né? Uma vez que o mosquito esteja dentro de um ambiente fechado, né, a climatização vai inibir eventualmente um pouco a atividade dela, mas não impedir que ela possa estar em atividade, voando e picando as pessoas. Né? Quanto à região do corpo, o Aedes ele tem uma característica de voo
bastante irregular, né? Então ela é uma mosquita um tanto quanto dissimulada, né? Ela não é aquela que sai do ponto, vai lá, pica a pessoa e volta para o ponto. Não, ela dá uma voltinha, ela se esconde, ela vai por baixo da mesa. Então, normalmente, a tendência é que ela pique mais na parte das pernas, né? Do tronco para baixo. Mas veja, se a gente está sentado, acomodado, a mosquita vem e pica no braço. Habitualmente, inclusive, em qualquer filminho que a gente vê, né? Esses filmes educativos, a Fiocruz tem alguns filmes excelentes, muito didáticos, que mostram os hábitos desse mosquito. Normalmente a gente vê a mosquita, a ilustração é o mosquito picando o braço ou a mão, né? Em crianças, principalmente, é muito comum na região da face, no pescoço, né? Principalmente bebês que estão no berço dormindo, que são geralmente a parte que está descoberta, desprotegida. Então, não há assim... Essa questão de altura, ele tem autonomia de voo, assim? Geralmente a autonomia de voo do Aedes aegypti é de cerca de 200 metros, né? Essa capacidade de voo, ela pode ser muito ampliada se não houver disponibilidade de criadouros neste raio, então ela vai ter que procurar mais em outros locais, e se houver algum tipo de pressão, por exemplo, a aplicação de inseticida num determinado ambiente, num determinado raio, você tende, aqueles mosquitos que não morrerem, tendem a sair daquilo. Então, esse raio, esse voo pode se expandir. Mas, normalmente, 200 metros. Dificilmente um Aedes aegypti, ele sai de um raio de 50 metros da onde ele nasce. Tá? Primeiro porque, normalmente, a oferta de outros criadouros, né, e de pessoas, né, que não é a fonte de alimento, mas... na verdade, a fêmea pica justamente para complementar o processo reprodutivo, né, para a maturação dos ovos, que é essencial o repasto sanguíneo, né, a alimentação de sangue. Então, num ambiente urbano, que é onde o Aedes aegypti se adaptou, você tem as pessoas vivendo muito próximas ou trabalhando, enfim, estão sempre muito próximas umas das outras. E a disponibilidade enorme de criadouros, dificilmente esse mosquito ele sai além de 50 metros de onde ele nasce. Porque logo ele vai encontrar uma pessoa para picar e um local para colocar os ovos. Daí a importância de as pessoas exatamente cuidarem das suas casas, enfim, eliminando focos de criadouro, com água em vasos e coisas do gênero, mesmo no box de banheiro, enfim, entre tantas outras recomendações importantes. E nesse sentido, doutor Marcelo, quer dizer, será desenvolvida alguma campanha de conscientização, quer dizer, que são tão necessárias no sentido de estimular a população, principalmente as crianças, para que cuidem das suas respectivas casas e do ambiente onde vivem, enfim, ou estudam, ou mesmo trabalham? Veja, Chico, essa é uma preocupação também constante. Acho que a divulgação dessa questão, e acho que a abertura do seu programa, né, para que a gente possa conversar sobre isso já é bastante relevante. Acho que o assunto ele não pode ser esquecido jamais, ele tem que estar sempre em pauta. Claro. E neste período do segundo semestre, a gente tem que lembrar que a dengue ela tem um caráter sazonal, é uma doença que ela circula principalmente na época mais quente do ano, a partir do verão. Então ela é uma doença que tende a se concentrar para a nossa região, para o nosso clima no primeiro semestre. Então, no segundo semestre, o tema costuma cair no esquecimento. Né? Nós estamos encerrando agora, essa semana, uma campanha que nós fizemos junto com as escolas, uma campanha chamada Minha Escola, Eu e Meu Vizinho Sem Dengue, né? Em que a gente usa a questão do estímulo positivo. Né? Qual foi o enfoque dessa campanha? Que nós, a partir do ambiente da escola, da comunidade escolar, então a escola se inscreve para participar da campanha, então a partir daí disseminar esse conhecimento para os alunos, através de material gráfico, a partir de conteúdo programático e didático dentro da escola, né, trabalhando pelos professores transversalmente as matérias. E aí o objetivo nosso era sortear toda semana uma escola,
A gente vai lá, a gente vai com a equipe técnica na escola, faz a vistoria na escola. A escola está livre de criadores, ótimo, beleza, então a escola está participando ativamente. Claro. Isso que a gente quer, que o ambiente onde as crianças estão todo dia seja um ambiente livre de criadores, livre ou pelo menos protegido, né? Para que o mosquito não se instale ali. E aí, a partir dessa vistoria, então, sinal verde para a escola, a gente sorteia um aluno da escola, né? Um aluno que recebeu o material, recortou o cupomzinho, colocou o nome dele, vai imediatamente até a casa desse aluno. Faz a vistoria na casa do aluno. Se a casa do aluno estiver também livre, o aluno automaticamente ganha um prêmio. Sim. Né? Ganha o prêmio para os alunos era uma bicicleta. E partindo para que isso se expanda além do ambiente escolar, a gente vai da casa do aluno contemplado para os vizinhos. Se os vizinhos também tiverem, eles também podem ser premiados. E a gente está fazendo um encerramento essa semana, e aí todas as escolas que foram que participaram, que tiveram as suas vistorias feitas e adequadas, as escolas vão concorrer agora a um prêmio para a escola. E também para a equipe técnica da escola, para o professor daqueles alunos. Né? Agora, essa campanha tem que ser permanente, hein? Então, o ano que vem tem que continuar. Essa é uma campanha que nós fizemos agora no segundo semestre, e nós já conversamos novamente com a secretária de Educação, Jocélia, com a intenção de que essa campanha possa ser mantida. Nós temos entendimento aí com o patrocinador, então a campanha, como envolve premiação, né, a prefeitura fez um termo de cooperação com uma empresa para que pudesse patrocinar os prêmios, para os alunos, para os vizinhos, para as escolas. Fernando. Não, sem sombra de dúvida, é uma iniciativa muito interessante aí. Né? Outro aspecto, né, que se coloca e se divulgou já muitas vezes na imprensa, é a questão de uma vacina contra a dengue. Né? Os grandes laboratórios, são redes internacionais, têm, talvez, não sei se isso procede ou não, o fato da dengue ser uma doença típica de países do terceiro mundo, né, talvez não tenha tanto interesse em investir nisso. Temos a Fiocruz, que estava desenvolvendo, eu acho que era a Fiocruz que estava desenvolvendo uma pesquisa aqui no Brasil, mas assim, eu não acompanho mais nada. Existe alguma perspectiva aí de ter uma vacina contra a dengue mesmo? Como é que está isso? Existe sim. Na verdade, a grande complicação de se ter uma vacina eficaz, efetiva contra a dengue, é que ela tem que proteger simultaneamente aos 4 sorotipos. Como a gente diz, uma vacina tetravalente. Sob pena de que, ao fazer imunização para um só dos tipos, você ter as pessoas eventualmente acometidas por formas mais graves da doença, né? Por aquele tipo que não tivesse protegido. De fato, muito se discute sobre isso, né? Os grandes laboratórios multinacionais não teriam interesse por ser realmente uma doença de circulação na faixa tropical do globo. Em grande parte, quer dizer, os principais regiões acometidas por dengue no mundo, justamente a América Latina e Sudeste Asiático. Agora, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, esse perfil mudou um pouquinho, porque vários desses países, né, aí no Sudeste Asiático, são países com um ritmo de crescimento muito grande. A própria perspectiva de crescimento Brasil, dos BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia. A Rússia, na verdade, quase todo o território russo é no frio, lá eles não vão ter nenhum tipo de mosquito, quanto mais o Aedes aegypti. Então, houve uma mudança, sim, de perfil. Existe, sim, essa pesquisa feita pela Fiocruz, existe também uma pesquisa de vacina pelo Instituto Butantan. Ambos são parcerias com grandes laboratórios. Já estão em fases um pouco mais avançadas. Há alguns meses atrás, foi feita a captação, uma inscrição para voluntários, já para a fase final, né, do estudo de vacina com teste em pessoas. Então, existe uma perspectiva de que essa vacina possa estar pronta daqui a 2 anos, em 2015. Tomara que em 2015 tenhamos essa vacina tetravalente, enfim, para que possamos, enfim, realmente, definitivamente, resolver o problema da dengue. Então, Marcelo, nós vamos para mais um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 18 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o coordenador do controle de vetores da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santos, o médico Marcelo Breno do Amaral, que é responsável pelo combate, pelo enfrentamento da dengue, o mosquito Aedes aegypti no município de Santos, e também o colega jornalista Fernando de Maria. Vamos para mais uma pergunta de um telespectador, Luiz Paulo. É da Ana Helena, Chico, ela é moradora do Estuário aqui de Santos. Ela faz a seguinte pergunta: esse ano vai haver aquela nebulização, mais conhecido como fumacê, para matar os mosquitos da dengue? Funciona o fumacê? O fumacê, na verdade, ele tem sim o seu efeito, ele tem a sua razão de ser, mas ele não pode nem deve ser usado de forma indiscriminada. Né? A maneira como era feito antigamente, com aqueles carros de fumaça, eles se mostram com uma efetividade muito baixa. Normalmente, numa situação epidêmica em que você tem que tentar todos os meios possíveis, ele pode ser cogitado. Mesmo assim, na nossa cidade, a gente tem uma dificuldade adicional com relação ao uso dessa técnica. Nós temos uma cidade muito verticalizada. E essa verticalização provoca uma barreira que tende a diminuir ainda mais a eficiência do produto, né? Como você tem que circular o quarteirão com aquele carro e o jato do inseticida ele tem que atingir o quarteirão como um todo, os prédios se tornam uma barreira intransponível, né? Mesmo esses prédios de 3 andares que a gente tem numa faixa intermediária da cidade, onde a gente tem esses prédios maiores, é praticamente inócua a medida, com um agravante adicional, né? Normalmente, e isso a gente vê pelo histórico dos anos anteriores, normalmente a primeira medida que as pessoas tomam quando ouvem o barulho, está passando aquele carro de fumaça, fecha a porta e janela. Aí você alberga um mosquito do inseticida e o inseticida não tem efeito algum, né? Porque o objetivo do inseticida é justamente entrar no ambiente onde os mosquitos estão escondidos. Eu lembro, doutor Marcelo, que a orientação, inclusive, a época, era para exatamente fechar tudo para poder não receber os efeitos de químicos, enfim, desse produto. E aí esse é um problema. Agora, objetivamente, a pergunta dela com relação à utilização, o que nós procuramos fazer, eu digo, na verdade, em todas as regiões, aqui no estado de São Paulo existe a normativa técnica nesse sentido,
é de usar preferencialmente aqueles equipamentos portáteis, né? Aquelas máquinas costais em que o agente entra, né, no entorno das casas para fazer a aplicação de inseticida. Para aproveitar, até por causa do adiantado da hora também, duas questões. Primeiro, sobre as piscinas, que são talvez, a gente tem muitos imóveis e esses grandes empreendimentos também com piscinas ou então coberturas com piscinas, enfim. E é uma questão técnica também que é importante salientar. E outra questão que eu queria ressaltar, há um risco, que nem o senhor tinha comentado em blocos anteriores, que o soro tipo 4, ele pega no tranco. Então há uma possibilidade real da gente ter uma nova epidemia de dengue esse ano também, até fechando o ano que é junho a junho de cada ano, né? Diferente do ano... No primeiro semestre do ano que vem, digamos. Aí, por exemplo, havendo isso, e um grande problema que acontece é a questão de atendimento nos prontos-socorros, que eles ficam abarrotados porque você tem os casos reais e tem também os provenientes da dengue, né? Existe já alguma coisa específica? Esse ano vai ter alguma ação específica, até porque a administração nova, ela pegou assim, sempre existem mudanças e agora efetivamente já dá para fazer um planejamento dentro dessa perspectiva. Já existe alguma coisa nesse aspecto específico para o atendimento desses casos, já que há esse risco real? Rapidamente, sim, sem dúvida. Bom, primeiro a questão das piscinas, né? As piscinas, na verdade, desde que elas estejam adequadamente tratadas, né, elas não vão oferecer risco algum. E aí eu só destaco que o tratado não significa necessariamente que a piscina tenha que estar pronta para uso, ou seja, limpinha, aquela água azulzinha. Eventualmente, uma piscina que não tenha aquele tratamento que tire os resíduos, as sujeiras, mas que esteja clorada adequadamente, seja com uma hipercloração, é o suficiente para evitar a presença do Aedes aegypti. Com relação à preparação ao atendimento, com certeza a Secretaria já tem o planejamento feito para o enfrentamento. Essa discussão é uma discussão, inclusive, feita não só pelo município, mas tem um caráter regional, porque nós temos aí, e isso é importante a gente destacar, uma taxa de invasão neste ano, na epidemia deste ano, de atendimento em pronto-socorro, cerca de 40% de municípios de outras localidades, que tem que ser atendidos, evidentemente. O SUS ele é único, então tem que atender a todos, mas existe sim uma preparação com relação a insumos, o treinamento para equipes, tanto das unidades básicas quanto de pronto-socorro, já vem sendo feito desde o mês anterior, né, pelas equipes da vigilância epidemiológica, justamente para que haja uma preparação, inclusive com previsão de insumos que possam ser necessários para uma questão emergencial, os insumos referentes a exames, a hidratação das pessoas, separação de salas específicas para atendimento. Isso tudo está dentro do planejamento, tudo já pronto para que a gente possa ter um enfrentamento seguro, né? Caso venhamos a ter um aumento expressivo de incidência, que as equipes estejam preparadas para fazer o melhor atendimento possível, encaminhamento correto, com referência e contra-referência entre as unidades, que o principal é diminuir a incidência da doença, mas principalmente evitar que hajam óbitos por ela. Muito bem. Doutor Marcelo, nós estamos praticamente no final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e deixar desde já um convite para que o senhor retorne aqui ao Jornal em Foque, porque há muitas dúvidas e dengue é um tema que, como o senhor disse durante as suas intervenções, é um tema que tem que estar permanentemente na pauta. E nós nos colocamos aqui à disposição do Jornal em Foque exatamente porque trata-se de um tema do mais relevante interesse público, que é a questão da dengue. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito, Chico, Fernando, aos telespectadores. Me coloco à disposição sempre que houver necessidade, a gente pode vir. Pois não. Muito obrigado, doutor Marcelo Brena do Amaral. Muito obrigado, Fernando de Maria. Obrigado, Chico. Muito obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, a partir das 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC.
BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.